eu vou começar contigo, Eric. O que é, diga aí pro pessoal que não sabe, eu só vim descobrir o que era o Warhammer um ano passado. Então, o ano passado, com mais de 40 anos, eu não sabia o que era o Warhammer. Fui para uma entrevista, a entrevista era sobre direito, que eu também sou advogado, e aí o professor, que talvez participe ainda hoje, disse que era apaixonado por Warhammer. Eu só descobri o ano passado o que era isso. Então, eu quero que você explique para a pessoa que é leiga, que não sabe o que é, igual a mim, na época, o que é o Warhammer, de forma bem didática. O Warhammer é novinho, né? Se você não conhece ele está completando 40 anos de Warhammer, né? É novinho. Mas aqui no Brasil é pouco disseminado, né? Então, o que é o Warhammer? O Warhammer ele foi introduzido como um jogo de wargame, né? Quem não sabe o que é um wargame, são batalhas que simulam guerras, estratégias militares aí, né? Geralmente a gente confunde o Warhammer, principalmente agora na atualidade, com o Warhammer 40K, que é o Warhammer futurístico, mas na verdade existem a vertente de fantasia medieval, né? Então hoje em dia o Warhammer ele tem o Age of Sigmar, que o foco dele é o High Fantasy, né, que eles falam, que é de fantasia medieval. Para quem não entende assim de fantasia medieval, acho que um paralelo legal seria um Senhor dos Anéis, alguma coisa do tipo. Inclusive, é uma das linhas da Games Workshop, o jogo de Warhammer, de Wargame do Senhor dos Anéis. Então, para a gente simplificar, a gente tem duas vertentes principais, né, dentro do Warhammer, que é o Age of Sigmar e o Warhammer 40K, que é o mais conhecido hoje no mercado, né? E o Warhammer em si nada mais é que um wargame, onde você simula batalhas com miniaturas, que essas miniaturas você pode customizá-las ao seu bem entender, você pode pintá-las, né? Então, o Warhammer hoje ele se retroalimenta em mais ou menos, acho que 3 eixos, né? Que é o jogo, o hobby de pintura e montagem e as histórias que são publicadas. Então, quando você lê eu comecei o Warhammer assim, né? Você acaba lendo, porque eu era do RPG, você acaba lendo uma história, te fascina, aí você fala, poxa, essa história tem uma miniatura dela, poxa, eu quero colecionar essa miniatura. Aí você pega essa miniatura e fala assim, poxa, mas essa miniatura você consegue jogar com ela. E aí você começa a jogar. Aí você fala, poxa, mas essa miniatura fez um efeito que refletiu no livro. Aí você volta a ler o livro. E aí ele fica se retroalimentando nesse eixo. Então, acho que esse é o sucesso do Warhammer. Por isso que ele está durando 40 anos, na minha opinião. Então, acho que mais ou menos aí para a gente entender. Ô, Leonardo, o Eric aí, ele acabou falando para a gente de onde veio a paixão dele por Warhammer. E a sua, viu, Dione? De onde veio a sua paixão por esse tipo de jogo? A minha veio... Eu conheci o Warhammer primeiro pelos jogos de computador. Então, teve um jogo de estratégia em tempo real, um RTS, chamado Dawn of War, lá em 2006, 2007. Então, era um jogo que eu jogava com meus amigos, a gente estava na escola, a gente jogava em LAN ali, todo mundo. E aí eu acabei descobrindo o Warhammer por ali, descobri que tinha todo um universo do Warhammer, fui atrás um pouquinho, descobri, comecei a baixar PDF, baixar os livros, descobri as miniaturas. Naquela época era mais difícil, mas eu consegui importar uma coisinha, umas miniaturas aqui, umas miniaturas ali, comecei a pintar lá atrás. Só que nunca tive ninguém para jogar mesmo. Nunca tive ninguém com quem jogar, só colecionava as miniaturas. E aí acabou que passou. Entrei para faculdade, outras coisas, a vida vai e você acaba esquecendo. E aí um dia eu estava aqui na minha cidade, eu estava no grupo do Facebook do Warhammer Nacional, e aí eu fiz uma pergunta sobre umas miniaturas do AliExpress que estavam vendendo, né, que é fácil de importar pelo site. E aí uma pessoa veio falar comigo. Ele falou assim, olha, eu já pedi mandou umas fotos. Aí quando eu cliquei no perfil da pessoa, deu assim, no Facebook, deu assim, 40 amigos em comum. Eu falei, mas não é possível que uma pessoa lá no Facebook Nacional me mandou as mensagens e tem 40 amigos em comum. E aí eu fui falar com ele era daqui de Porto Velho, e ele tinha uns amigos aqui de Porto Velho que jogavam Warhammer a versão Age of Sigmar, que é a versão do Fantasia.
Aí eu falei, como assim, né? Aqui no meio de Rondônia, no meio da Amazônia, tem já um grupo de Warhammer que eu não tô sabendo. E aí eu entrei pro grupo, me colocaram, e aí até hoje a gente tá jogando junto. Eu sempre fui mais desse lado do hobby, enquanto eles são bem mais da parte de jogar, mas a gente sempre se reúne para jogar. E desde que eu entrei no grupo, a gente já também está colocando mais agora o Warhammer 40K, a versão mais ficção científica. Então, a gente joga muito Kill Team, que é uma versão mais reduzida do jogo, onde você usa menos miniaturas, é uma versão mais tática, não tão exército, mas é mais um esquadrão contra outro esquadrão. Então a gente joga muito eles e tal. E aí eu descobri esse grupo aqui em Porto Velho e eu entrei e comecei a alimentar mais ainda, porque eu comecei a ensinar todo mundo a pintar, porque ninguém pintava. E aí deu super certo. Até hoje a gente, da época que eu entrei em 2020 no grupo até hoje, a gente já dobrou o tamanho do grupo. Então tem mais gente jogando, tem mais gente comprando miniatura, tem mais gente pintando miniatura, já tem alguns aqui que eu já comecei a ensinar, que já sabe os básicos. Então a gente já tem exércitos. Hoje na cidade a gente já tem exércitos prontos assim, mais de 6, 7, contando os 2 jogos, né? Então tem mais exército que gente para jogar aqui na cidade, infelizmente. Mas a gente está melhorando isso aos pouquinhos, a gente arruma mais gente, com certeza. Ô, Eric, eu vi que você tem filho já, né? Tem família, responsabilidade. Ô, Eric, como é que tu consegue jogar o Warhammer, arrumar um tempo para jogar o Warhammer? E quantas vezes por mês tu consegue jogar? A partir do momento que você tem a família aí, realmente cai vertiginosamente o número de jogos aí, né? Eu, sinceramente, consigo fazer, às vezes, 2, 3 jogos no máximo no mês, assim, né? Eu já cheguei a jogar, acho que em 2015, se não me engano, quase 200 jogos no ano. Então caiu bastante, assim, né, o ritmo, né? Eu, por exemplo, não consigo mais a parte de pintura. Não tenho como fazer essa parte de pintura, porque você tá pintando, e de repente te chamam, seca a tinta no pote, enfim, então essa parte de pintura realmente eu deixei de lado. Quem sabe no futuro eu volto aí. Mas realmente atrapalha um pouco aí. Mas aqui em São Paulo é o contrário de Rondônia. Tem jogo praticamente toda semana. A gente que não consegue atender o pessoal aí mesmo. Todo mundo sempre chamando para jogar, e a gente que não tem muito tempo para ir. Assim. Mas sempre tem uma galera disposta a jogar, assim. E tem lojas, né? As lojas também estão oferecendo os espaços, né? Antigamente era mais difícil, assim, né? Não tinha lugar para jogar, mas hoje em dia está mais tranquilo para jogar. Teus filhos jogam com você? Tu já introduziu isso para eles? Joga. Tanto é que a mais velha vai em eventos com a gente, já com o lançamento da edição nova aí, ela já tá inteirada nas regras também, já dá para brincar em casa já, eles já estão grandinhos, já um de 10 anos e outro de 7 já tá grandinho. O menor, ele tá muito focado no futebol, né, cara? Então é difícil competir, né? A garotada de hoje tem muita coisa para competir com esses jogos de tabuleiro, né? Que é o videogame, que é o futebol. Então, como acho que ele precisa mais desse eu não forço muito, não. Ele que acaba escolhendo aí. Mas sempre tem uma veinha que, às vezes está chovendo alguma coisa, a gente vai para o board game, vai para o Warhammer. Sempre eles estão inteirados. Eles sabem do que a gente está falando. Né? Ô, Leonardo, qual é o tempo médio de uma partida de Warhammer? Olha, depende do jogo e depende do tamanho. Quando a gente está jogando Kill Team, que é um jogo menor, as regras são diferentes, uma partida dura em média de 1 hora e 15, se os dois já sabem as regras certinho. Quando eu estou ensinando, né, aquela coisa toda, demora um pouco mais. Quando a gente está jogando o Warhammer grande, que é aquele quando você fala um exército contra o outro, uma partida pequena de Warhammer, de 1000 pontos, se você sabe direitinho as regras, é no mínimo 2 horas. As partidas maiores, que a gente joga 1.500, 2.000 pontos, aí pode demorar 3, 4 horas, assim, fácil.
Então, assim, vamos jogar hoje? Vamos. Tá todo mundo com a data liberada, tá todo mundo, vamos. Então a gente começa cedo para tentar, meia-noite, 1 hora da manhã, tá encerrando a partida, assim, e todo mundo ir para casa. Porque é um jogo demorado, sim. São 5 turnos, geralmente. E ainda mais os primeiros, o primeiro e o segundo turno, costumam demorar bem mais que os 2 últimos turnos. Ô, Eric, eu vi também que a tua especialidade lá no YouTube, qual é o livro do Warhammer que tu indicaria para quem está iniciando a jogar o Warhammer? Qual é o livro que tu indicaria que era um bom livro para início? Você diz para jogo ou para conhecer o Warhammer em termos da história do Warhammer? Para o jogo. Para o jogo, você tem a versão gratuita do Holy Book aí, né? Que você pode baixar aí no site do Warhammer Community, tanto do Warhammer 40K, que é de futurístico, quanto medieval. Existe algumas comunidades aí, se não me engano, o Legionários 40K, que é aí do Nordeste também, que ele fez ele traduziu o Holy Book. Então, acho que essa é o ponto de partida aí para se começar a entender o Warhammer. Mesmo porque essa nova edição, principalmente do Warhammer 40K, que está sendo lançada praticamente, lançou agora em julho, né? Ela trouxe para a gente como se fosse os exércitos, como se fossem decks de cartas, né? Então, quem está acostumado com deck de Pokémon, Magic, né? Você compra essa caixinha que chama os Combat Patrols, né? E você abre ela e você já começa a jogar com a quantidade de miniaturas que tem ali dentro. Você chama um amiguinho que tenha outro deck, ou seja, uma outra caixinha, que é um outro combate patrol, ou da mesma facção ou de outra facção, e as duas caixas elas são equiparadas, né? Em termos de equilíbrio do jogo. Então hoje ficou bem mais simples, você pega essas regras gratuitas no Warhammer Community, compra uma caixinha dessa, um deckzinho desse e já está jogando. Então, acho que esse é o jeito mais simples de você começar a jogar aí com a galera. Ô, Leonardo, tem algum livro para indicar? Olha, se você quiser aprender a jogar, é o que ele falou. É procurar o livro de regra e ir atrás. Agora, se você quiser saber um pouquinho mais da história do jogo, do universo, uma maneira muito boa de começar é você comprar os livros de contos do Warhammer. Porque em vez de você comprar um livro que tem uma história só, que você acompanha, no Warhammer tem vários livros de contos. Então, cada conto tem 20, 30 páginas ali, em vez de, eu comprei um livro que vai falar da história dos Marines. Tá, mas eu posso comprar um livro de contos que vai me contar uma história de cada facção. Então, você consegue expandir e ter uma noção geral do universo comprando um livro desses de contos. Então, do 40K tem uns 2, 3 livros de conto e da versão de fantasia do Sigma tem um também. E esses livros eles estão à venda, eu acho que na Amazon brasileira, já pagando em real. O livro vem de fora, mas ele chega. Eu já pedi vários livros de contos, assim, de livros de história do Warhammer pela Amazon e chega, não paga imposto, porque o livro ele já é isento de imposto, toda importação de livro. Então é uma maneira bem legal. Só que você tem que saber o inglês, porque todos os livros do Warhammer, a maioria deles vão estar em inglês, né? Então é um pré-requisito para você ir atrás de saber um pouquinho mais sobre a história direto da fonte. Mas já tem vários YouTubers brasileiros assim que estão produzindo conteúdo já traduzido, explicando como funciona. Então é bem interessante essa parte também, de como está crescendo no Brasil. Ô, Eric, explica para essas pessoas, inclusive para mim, o que é lore. Ou lore, não sei. Lore é a história, né? A profundidade que o Warhammer chega na nossa cabeça com as histórias dos exércitos, dos personagens. Então, quando o cara, acho que o brasileiro já embutiu isso aqui na linguajar. Então, quando a gente fala de qual que é o lore do Space Marine, qual é a história, né? Como foi a evolução dele, qual a timeline dele. Então, o lore realmente é a história do exército, da facção ou do personagem. Então, a gente meio que incorporou aí no nosso vocabulário aí lore, né? Então, quando você fala alguma coisa de lore, é a historinha do personagem aí. Ô, Leonardo, você sabe dizer o que é heresia de Horus?
Sei. Mas eu vou precisar de um quadro preto, assim, bem grandão, para eu te explicar o que ela é, viu? Eu quero que você me fale em 5 minutos. Em 5 minutos é o seguinte. Quando a gente joga atualmente no Warhammer 40K, a gente fala 40K porque a gente está no ano 40 mil, entendeu? Então a heresia de Horus aconteceu 10 mil anos antes. Então, quando o Império estava nascendo, o nosso imperador fez 20 filhos, mas ele fez ali no laboratório. E ele falou assim, ó, cada um de vocês vai ganhar um exército e vocês vão me ajudar a conquistar a galáxia. Então, vamos que vamos. E aí, 100 anos de cruzada intergaláctica dominaram a galáxia praticamente inteira. E aí, era uma irmandade entre eles, todo mundo iguais, até que o imperador falou assim, olha, vão mexer aí, continuam a cruzada, que eu vou voltar para a Terra fazer o que eu tenho que fazer aqui em casa. Não contou para eles o que fez, não fez nada. E vou apontar de vocês como o novo líder entre vocês. E aí apontou esse líder, que era o Horus, e aí começou a intriga, a inveja, né? Começou toda aquela parte, não, porque eu deveria ser, o outro deveria ser, quem sabe, quem não sabe. Até que em determinado momento, esse Horus é corrompido. Então ele tem um encontro com forças do caos, maligno, ele é corrompido, e aí ele leva 9 irmãos dele também para o lado do mal, esse lado caótico. E aí cria-se uma guerra civil do Império. Então o Império recém-nascido, recém-construído ali, cria-se uma guerra civil, dura 9 anos a guerra civil, no qual o Horus tenta chegar até a Terra e matar o Imperador. E aí ele chega na Terra, ele entra no castelo. E no finalzinho ali, não vamos ver, dá errado, a heresia falha, o Imperador consegue matar o Horus, mas no combate ele fica ferido. E aí, nesse lado dele ferido, o que não faz? Pegam ele, levam para a fortaleza, colocam ele no trono dourado, The Golden Throne, que é um trono que não é nem um trono como é uma UTI. Ele está ali nas últimas dele, vamos colocar ele aqui, e aí durante esse tempo todo, durante esses 10 mil anos em que ele está ali no trono dele, sem poder se mexer, sem poder fazer nada, talvez nem vivo, que ninguém sabe se ele está vivo ou não, dizem que sim, dizem que não, e aí 10 anos depois a gente chega no 40K, que é na linha do precipício do Império. Então, o universo sempre teve à beira do precipício. Então, quando a gente jogava as batalhas, a gente jogava sempre ali que, pode ser a última esperança daqui, a última esperança dali, quem sabe o que pode acontecer no universo, ou você jogava batalhas históricas do universo. Agora, mais recente, houve um avanço na linha do tempo. Depois de 35 anos de Warhammer, a gente avançou um pouquinho na linha do tempo, um dos filhos do Imperador volta, então ele estava meio morto, e aí ele não está mais meio morto, agora ele está vivo. E então, assim, a situação... Aí ele toma controle do Império, um outro irmão dele voltou recentemente, os irmãos caóticos dele também estão voltando. Então a situação está cada vez pior, né? A situação do Império sempre está cada vez pior, faz parte disso. Então a heresia de Horus foi a pedra fundamental do lore, né, que você falou, do universo do 40K. Então a história atualmente dele, ela traça uma linha direta lá atrás. O problema é que se você quiser saber mais sobre isso, existe uma série de livros, só que como tudo no 40K, a série tem 70 livros. E assim, é complicado. Eu li uns 10, 12 da série. E agora eu estou terminando os últimos, assim, porque você não tem como ler todos, você não tem tempo. Então você pega os principais livros dos acontecimentos e aí você foca em um ou dois personagens que você gostou e aí você acompanha a história deles. É a melhor maneira de ir acompanhando isso e pegar uma coisinha ou outra, ir para o YouTube, ir para a Wikipedia. Tem do Warhammer, é muito boa. Os fãs que alimentam ela, então o fã de Warhammer é muito apaixonado pelo universo, pelo jogo, então eles alimentam ela bem. Tem muita coisa lá que você pode aprender também. Olha, tu sabe quem é Robert Gilman? Já ouviu falar nele?
Claro, é o Primarca da 13ª Legião, né? O Primarca dos Ultramarines. Ele, assim como todos os demais irmãos, né, ele foi encontrado no sistema de Macragge, né, no setor de Macragge, né? Uma coisa que é muito interessante falar é a escala do Warhammer. Né? Muita gente às vezes se confunde na escala do Warhammer pelo quão vasto ele é, né? Quando a gente fala de um setor, né, é uma coisa gigante na galáxia, né? Mas a gente tem aí minimamente 4 setores principais, né? Então, onde o Primarca foi encontrado foi num setor de Marcag, onde tudo dava certo, né? Onde todos os planetas eram prósperos. E fez com que ele se tornasse um bom general, né? A ideia inicial não era essa, né? A ideia inicial, como o Leonardo falou, é que os irmãos todos ficassem juntos, né? Criados em laboratórios, mas todos ficassem juntos. Mas, infelizmente, a sua, digamos assim, a sua mãe, né? Porque todo filho tem uma mãe, né? Se o imperador foi o pai, a mãe fraquejou ali na hora e pelas forças do caos e separou todos os irmãos. Então, outros irmãos, diferente de Robert Gilliman, não tiveram a mesma experiência de vida, né? O Gilliman, quando estava em Connor, por exemplo, que era um dos planetas de Macragge, ele tinha um pai presente, né? O rei de Connor, né? Então ele foi criado como uma nobreza mesmo, né? Então por isso que a formação dele é muito importante no universo, né? Tem outros primarcas que não tiveram nenhum pingo dessa sorte, caíram em planetas gladiatoriais, por exemplo, ou escravo. Então, isso tudo foi moldando a personalidade de cada primarca aí na história do Warhammer. Mas o Robot Guilherme é o meu favorito. Eu comecei a colecionar o Warhammer pelos Ultramarines, né, que é a legião do Robot. E para mim quando saiu a miniatura dele foi tipo, nossa, não acredito, né? E foi muito legal. É a minha legião preferida aí, os Ultramarines. Ô, Leonardo, você acompanha Total Wars? Total Wars do jogo de PC? Sim? Você pode explicar o que é? Com certeza. Total Wars é um jogo de computador em que ele é dividido em duas partes. Então, em uma parte do jogo, você tem a parte estadista, em que você é o líder do estado e que você tem suas cidades que você controla, você constrói as coisas dela, você constrói prédios que vão melhorando a produção da cidade. Então, você produz dinheiro, você produz comida, dependendo do jogo, pode ser comida, pode ser dinheiro. Então, e você vai fazendo upgrades nela, e aí você vai criando exércitos para você ir para a segunda parte do jogo, que é quando você coloca esses exércitos num combate de um tempo real, em que, em vez de uma unidade, você tem uma linha inteira de soldados. Então, uma unidade de cavalaria, você tem 60 cavaleiros, né? E aí você movimenta elas pelo jogo e tal. E é um jogo muito interessante porque existe uma versão do Warhammer, né? Que é a versão do Warhammer 1, 2 e 3, é uma trilogia de jogo. E é uma trilogia de jogo que, pro jogo de tabuleiro na mesa, ela já está defasada. Porque quando ele lançou, a empresa do Warhammer já tinha descontinuado esse universo. Então ela explodiu esse universo do Warhammer, criou um novo universo do Warhammer, e aí o jogo de computador estourou, fez muito sucesso a trilogia de Warhammer, e agora eles estão tentando, correndo atrás, para ver se eles conseguem captar esse pessoal que ficou perdido e órfão desse 30 anos de universo de 40 de fantasy também. Mas é bem legal. Para quem é órfão hoje, existe uma versão, não uma versão, mas existe um jogo de tabuleiro chamado Kings of War, que é exatamente isso.
as unidades ficam nas fileirinhas, você movimenta elas assim, e aí você bota elas para o combate. Eu gosto muito de Kings of War, porque a gente consegue jogar ela numa escala reduzida. Quando a gente joga Warhammer, a gente joga cada miniatura, para quem não sabe, ela varia de 28 a 32, 35 milímetros. Então, de 2,5 cm a 3,5 cm. Elas são pequenininhas. Quando você joga, por exemplo, Kings of War, você consegue jogar com miniaturas em 10 milímetros. Então, são miniaturas desse tamanho. Cada miniatura tem 1 centímetro. Só que, elas são difíceis? Não. São super fáceis de pintar. Para você imprimir elas é muito baratinho. Elas são desse tamanho. E você consegue encher a mesa de miniatura assim, com pouquinha coisa, com pouco dinheiro. E é muito divertido o jogo. Para quem está órfão aí de um jogo que a gente chama de Rank and Flank, ou Rank and File, são essas miniaturas que fica todo mundo em linha, estilo guerra napoleônica, né? Então é um jogo bem legal, bem simples e bem divertido de jogar. E eu tenho 3 exércitos de Kings of War hoje, esse tamanho minúsculo. É sempre ótimo quando eles vão para a mesa. Olha, eu fui acompanhando as páginas de Warhammer, né? Observando o perfil, e eu vi que tem poucas mulheres jogando Warhammer. E o ambiente mesmo do jogo, quando você vê, quando você lê as histórias, ainda é muito machista, eu acho. Realmente as mulheres não se sentem incentivadas a jogar Warhammer. Tem poucas mulheres no Warhammer. Acho que é natural. Eu não vejo como um hobby machista, não. Eu acho que, acho que historicamente as mulheres nunca se interessaram por jogos, por o tema de guerra, né? Até a GW fez um esforço muito grande desde a 8ª edição, colocar algumas personagens mulheres, exércitos de mulheres e tal. Mas eu acho que é natural essas mulheres não se interessarem tanto pelo tema de guerra. Não porque o Warhammer é muito machista, pelo menos é a minha opinião. A gente vê historicamente, às vezes até em filme, né? Pelo menos vou pegar o exemplo da minha esposa, né? Eu adoro assistir filme de guerra, né? Resgate do Soldado Ryan, enfim, todos os sistemas de guerra. A minha esposa, ela sai fora, ela não gosta muito do tema de guerra. Então, acho que está muito ligado ao que a pessoa gosta mesmo. Tem algumas mulheres que gostam de jogar, mas realmente a maioria esmagadora aí vai ser de homens mesmo. Mas eu não acredito que é por causa que o Warhammer seja machista, não. Eu acho que a comunidade é bem agregadora. Tanto é que acho que o Leonardo vai concordar comigo. Quando a pessoa, mesmo se você está disposto a aprender o Warhammer ou quer fazer um jogo, tenho certeza absoluta que o pessoal vai te acolher. Tem muita gente que adora ensinar, adora falar, não, a regra é assim, a regra é assim. A pessoa adora a contar essas histórias que eles leem dos livros de Warhammer, que fascina muito bem. Aí sim, talvez a mulherada entre um pouco mais tal. Então, acredito que, pelo menos pela minha visão, não é um hobby machista. Eu acho que é uma questão de tema mesmo, de gosto de tema. Ô, Cleiton, Alô? Ô, Leonardo. Eu só queria fazer uma complementação à fala dele, um segundinho. É porque eu acho que eu concordo 100% com ele. Porque, assim, o maior problema do Warhammer em relação a trazer mais mulheres para o jogo é o tema. É o tema de guerra. Porque no nosso grupo de Warhammer, a gente não tem nenhuma. Só que aqui em Porto Velho, a gente tem grupos de board games, grupos de Magic, grupos de RPG. E nesses grupos a gente tem muitas mulheres. Então, a minha esposa joga comigo, a gente joga jogo de tabuleiro. Toda semana tem jogo de tabuleiro aqui em casa. Vamos jogar um Warhammer? Não, aí já não sei, é muito dado, porque o jogo é muito dado, é muita sorte. Mas vamos jogar um Pandemic, vamos jogar um Terraform Mars, vamos jogar um Zombicide, alguma coisa assim? Mesa cheia. É assim, então sempre tem gente, sempre tem vizinho aqui do condomínio querendo vir jogar, às vezes vem família inteira jogar, porque eu tenho mais uns 15, 20 jogos de tabuleiro aqui, eu ensino, tem gente que vem, aprende, traz os vizinhos, traz os outros amigos, então a gente sempre consegue explorar esse mundo do board game com muito mais facilidade do que o mundo do Warhammer. Principalmente, eu acho, por causa do tema. O tema é algo que... Vamos jogar um jogo de guerra?
Mas vamos jogar um jogo aqui de Pandemic, vamos jogar um Ticket to Ride, que você mexe o trenzinho? Vamos jogar um Splendor, que é um jogo que muita gente gosta, um Azul. Então, são jogos que conquistam fácil as pessoas por causa do tema e pela facilidade. Então, você fala para a pessoa, vamos jogar um jogo de tabuleiro que vai durar meia hora e eu te explico em 1 minuto? Vamos. A pessoa joga, ela gosta, ela quer jogar mais, e muitas vezes ela vem pedindo jogar algo a mais, ou algo um pouquinho mais complexo. Mas quando você fala, vamos jogar um jogo de guerra, que vai demorar 2 a 3 horas, aí a pessoa já não sei se eu tenho tempo, vamos ver. Então tem esse problema, que o tema ele atrapalha um pouquinho para quem já não tem muito interesse. Então a pessoa tem que ter um interesse inicial para ela gostar. Aí eu vou perguntar para o Eric e depois a pergunta pode fazer para você também, para insistir nessa polêmica. O Warhammer ainda é um jogo muito elitizado, aí tu vê o pessoal nas comunidades jogando isso. Ainda é um jogo de ricos. E aí, Eric? Eu acho que sim, né? Não só aqui para o Brasil, mas ele é um jogo elitizado lá fora também, né? Isso é intrínseco desse hobby aí. Ele é das miniaturas mais caras do mercado, não só aqui, mas lá de fora também, né? E a gente tem um problema que, na verdade, talvez não seja um problema, mas a gente se apaixona tanto pelo Warhammer porque a gente não consegue ficar num arme só, né? Então, eu fiz até uma experiência há uns anos atrás. Se você ficar comprando pouquinho em pouquinho, você, ao longo do tempo, você vai ter um bom exército. Só que é o que acontece com a maioria dos jogadores. Ele não se contenta em ficar só com aquele exército que ele comprou, né? Então, e a GW justamente explora isso, né? Para você criar consumo em outras coisas. Então, por exemplo, você começa hoje com um ARM, tenho certeza absoluta que em menos de 3 meses você vai estar olhando, poxa, mas aquele ARM de monstros ali é tão legal, né? Então você acaba sendo rompido, digamos assim, né? Se você ficar regradinho, é quase igual uma dieta, né? Se você ficar regradinho só com aquele ARM, eu tenho certeza que em 2, 3 anos você vai ter praticamente tudo daquele ARM, não vai precisar mais comprar mais, né? E uma outra coisa do Warhammer ser elitizado aí é que o pessoal não tem paciência, né, de consumir. Se você for pegar uma caixa, por exemplo, eu te falei, os Combate Patrol, você degustar ela, você abrir a caixa, você montar as suas miniaturas, customizar do jeito que você quiser, fazer a pintura delas. Depois que você pintou, você vai para o jogo. É um período de tempo que você vai levar aí uns 2, 3 meses, né? Então, se você fatiar esses 2, 3 meses pelo quanto que você comprou aquela caixa, o hobby fica mais, digamos assim, entre aspas, mais barato do que alguns outros, por exemplo, board games que você compra aí uma caixa de R$400, joga 2, 3 vezes e ela fica na prateleira e nunca mais joga. Ali não, o Warhammer é um pouco diferente, né? Você consome ele mais a longo prazo, tá? Não excluindo ser um jogo de elite. Aqui no Brasil a gente tem uma carga tributária muito gigante, né? A importação não entende que aquilo é um jogo mesmo no estilo de board game, então você tem caixas ali acima de R$1.000 ali, e para os padrões brasileiros é muito, muito pesado. As alternativas são históricas, né? Com certeza a gente aqui, acho que todos nós aqui temos mais de 25 anos aí, e os videogames eram assim, né? Sempre tinha os piratas, né? Sempre tinha os CDs piratas, sempre tinha aquele download que você fazia da internet. Eu acho que o Warhammer tem essas mesmas coisas nesse segmento de miniatura, né? Existe o pirata, existe a impressão 3D, que vai suprindo essas necessidades aí de quem quer consumir o hobby, quem quer jogar o Warhammer, mas tem pouco dinheiro. Isso é normal. Mas, de maneira geral, eu acredito que sim, ele é bem elitista, sim. E aí, Ana, é elitista? Eu concordo com ele que é sim.
mas que já existem maneiras de você conseguir jogar por valores bem mais acessíveis. E o principal deles é a impressão 3D, sabe? Hoje em dia você consegue comprar ou você consegue comprar a própria impressora 3D por um preço bem mais acessível, ou você consegue fazer encomendas de miniaturas 3D a valores bem aceitáveis. Não vou dizer que são baratos, não, né? É um hobby que exige tanto dinheiro quanto tempo. Se você quiser, porque não só a questão de pintar a miniatura, mas de aprender as regras, de aprender como tudo funciona. Então isso demora um tempinho também. Mas com as impressões 3D hoje em dia, você consegue sim, em valores bem mais acessíveis, começar a construir. Só que o problema é que às vezes a pessoa olha e fala, não, vamos começar a jogar? Vamos. Eu vou fazer um exército então de 2.000 pontos e eu quero 500 miniaturas. Aí não tem mesmo como a pessoa conseguir uma solução rápida e barata para resolver essa questão que ela tem. Não, ela pode começar aos poucos. Você pode começar a jogar Warhammer pelo Kill Team, que é uma versão reduzida, que você precisa ir de 4 a 10 miniaturas. Você já consegue jogar uma partida de Warhammer muito boa, sabe? É um jogo muito legal de jogar, bem simples de jogar, que você ali com 5, 6 miniaturas, mais seu amigo, mais com 5, 6 miniaturas, vocês pegam a mesa de casa, botam um livro em cima, botam uns copos na mesa para servir de obstáculo, vocês já estão jogando, entendeu? Vocês já podem começar a jogar com coisas bem mais simples e coisas bem mais acessíveis hoje em dia, sem precisar começar inicialmente com uma caixa de R$1.000, R$1.200, que você às vezes nem sabe se vai gostar do jogo. Ah, eu comprei a caixa, montei, descobri que eu não gostei, descobri isso, descobri aquilo, e a pessoa sai queimada. Às vezes você começa pouquinho, você começa, eu vou montar esses 10 miniaturas de impressão 3D, e saiu R$150. Beleza. A gente ensina a pintar, a gente começa, a gente joga várias partidas. Eu tô adorando. Vamos comprar outro esquadrão desde 10 e um herói. Então você tem 2 esquadrões mais um herói, a gente já tem mais ou menos 500 pontos, já dá para jogar o Warhammer, já o grandão, né? Uma versão. Então a gente consegue, assim, começar aos poucos no jogo. Então o que o Eric falou de a pessoa chega e ela fica compulsiva, ela já quer, pode acontecer. E aí você vê aquele monte de miniatura na mesa e fala assim, como é que eu vou pintar isso? Aí você já fica desanimado. Poxa, eu não sei pintar, eu não tenho. Então, começa aos poucos, vai crescendo gradualmente, que você consegue não quebrar teu banco, não gastar horrores numa coisa que você não conhece ainda, se vai gostar ou não. E aí, eu tenho meu primeiro exército de impressão 3D, eu amo o jogo, eu quero continuar. Não, agora eu vou comprar um original. Porque você já sabe que você vai gostar, que você vai para frente, que vai dar tudo certo. Então, eu já vi isso acontecer. E aqui mesmo na cidade, eu comecei, a pessoa imprimiu 10, 20, foi lá, comprou um Combat Patrol original, depois foi lá, comprou um tanque original, e depois imprimiu outra coisa, e comprou original, imprimiu, e hoje é meio a meio. Então eu tenho aqui impressões 3D, e eu tenho aqui também miniaturas originais, eu tenho Marines, Necrons, mecânico, tudo original, mas eu tenho também minhas miniaturas 3D aqui, que eu uso para jogar Kill Team. Às vezes você precisa de 5, 6 miniaturas só, você não vai comprar uma caixa inteira de 10, você só precisa de 5. Não, eu vou imprimir as 5 aqui, a gente joga da mesma maneira, pinta, fica super bonito depois de pintado também, que é o principal, assim, que eu sempre falo, o hobby, a parte de pintura, faz parte do Warhammer, então tenta também, é uma terapia. Para muita gente, pintar é uma terapia de você estar ali, botar uma música, ou botar um vídeo no YouTube ali, um podcast, igual aqui a gente está fazendo. Bota um podcast, senta ali, vai pintar um pouquinho. Daqui 1 hora e meia, você tem uma miniatura pronta e você fala, isso aqui foi eu que fiz. Sabe? Você tem aquele senso de orgulho quando ela está pronta e você fala, isso aqui foi só eu que fiz e ninguém vai tirar isso de mim. Entendeu? É bem legal essa parte também. Aí você mostra para os amigos e toda aquela festa. Leonardo, eu vou perguntar a você e depois o Eric também responde. Existem jogos, né, de videogame baseados em Warhammer, e se existe, qual você indica? Ixi, existe centenas, de todos os tipos possíveis, desde de jogos de tiro, Warhammer Space Marine, que é um jogo clássico, até jogos de estratégia, como o Total War, que você falou, ou, como eu joguei muito, o Dawn of War,
1, 2, não muito 3, mas 1 e 2 é muito bom. Recomendo eles bastante. E aí, Eric? Hoje de Warhammer tem até jogo de fazendinha do Warhammer, né? Se você procurar na net aí. Tem mesmo. Deve ter bastante coisa de Warhammer. Eu, sinceramente, eu acho que é muito... Como tem esse leque bem grande aí, acho que vai muito do gosto. Eu por exemplo, eu gosto muito... Vamos supor, se você quiser um Warhammer, jogar Warhammer numa estilo Diablo 4, que está todo mundo comentando ultimamente, tem o Inquisitor Martyr, né, que ele é exatamente um Warhammer, um Diablo, só que ficção científica, com tiro e tudo mais. Se você quiser um jogo mais de ação, tá para sair aí o Space Marine 2, que é um puta jogo de porradaria e tiro, terceira pessoa, vai ser jogo animal. Tem o Space Marine 1, que eu comprei também no lançamento. História muito legal, gráficos excepcionais. Tem esse jogo também. Se você quiser ir pro RTS, né, que é o jogo de estratégia, tem a série Dawn of War, que o Leonardo falou, 1, 2, 3, várias expansões, vários DLCs e tudo mais. Se você quiser ir para o lado mais tático, tem 2 jogos muito, muito interessantes. Só voltando no RTS, tem a versão também para o Age of Sigmar de RTS também, né? A gente fala muito do Warhammer 40K, mas tem também todas essas que nem a gente citou do Total War, e também o Age of Sigmar também. Então, se você quiser para uma coisa mais tática, tem o jogo do Mecânicos, tem o jogo dos Grey Knights, que é muito bom, é um tático turno a turno ali, muito legal. Se você quiser um jogo muito próximo ao jogo de miniaturas, o jogo de tabuleiro mesmo, tem o Battle Sector, que também tem as unidades muito parecidas com o jogo de Warhammer, muito parecidas, não, praticamente idênticas, só muda ali as mecânicas, mas o feeling está muito presente ali. Eu acho que é mais parecido com o jogo de tabuleiro hoje no mercado. E, por fim, se você gosta bastante de Warhammer, não tem com quem jogar, você pode usar o Tabletop Simulator aí e você emula o jogo de tabuleiro, o jogo de miniaturas, 100% fiel ali, né? Para quem não conhece o jogo para quem conhece o Tabletop Simulator, tem até board games emulados lá, né? Então, não vai ser diferente com a Warhammer para você jogar também, não. Pessoal, a gente, quando vai jogar, por exemplo, aqui o Uno, cada um tem uma regra. Se for jogar numa casa, o cara diz que a regra é tal, outro diz que a regra é tal. No Warhammer, existe um livro de regras universal que comanda todos os jogos, ou em cada lugar, cada grupo se reúne e vê a sua regra. O Warhammer, hoje em dia, ela tem... Por isso que por isso que eu me apaixonei pelo Warhammer, tá? Hoje em dia está mais aflorado até isso. Tá? Hoje tem o Warhammer Matched Play, que é o Warhammer competitivo, onde a gente faz os torneios e tudo mais, que a gente segue à risca o livro de regras. Né? Então, a gente não sai daquele escopo de regras, desde a montagem da mesa até a montagem dos armas, tem todo um escopo ali, tem toda uma sequência para você jogar aquilo lá. Então, logicamente, você está ali no competitivo, então você tem uma baliza bem grande ali para participar. O Warhammer não é só isso, né? A gente gosta de recriar os momentos dos livros, né? E aí a gente tem ali os narrative plays. Ali tudo vira válido, né? Eu acho que ele vai se assemelhar mais ainda com um RPG, onde vocês criam suas próprias regras. Mas faz umas 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez um jogo narrativo, uma mesa grande, onde a gente colocou regras de cenários, por exemplo, onde você podia abrir um determinado cano de promítio, que é uma espécie de petróleo da época lá, ela podia se combustível, ela podia se queimar, podia explodir. Então a gente conseguia granularizar todos esses cenários com regras, né? E aí o limite é a sua imaginação. Você pode fazer o que você quiser.
logicamente, é um jogo para quem não está buscando muito equilíbrio, né? Sempre que a gente vai fazendo as nossas regras próprias, inventando coisas do cenário e tudo mais, a gente começa a deixar um pouco de lado o balanceamento do jogo. Então, eu acho que o Warhammer hoje ele tem essas duas vertentes. E digo mais, para quem gosta dessa vertente mais narrativa, o Warhammer, nessa parte de narrative play, ele funciona muito parecido com um RPG, como eu disse. Eles ganham experiência, né? Eles ficam mais fortes, ganham cicatrizes de batalha quando perdem, né? Então, essa é uma veia, digamos assim, do Warhammer, tanto do Warhammer mais de cima, que é a fantasia, que a pessoa se deslumbra ali, né? E eu, particularmente, eu adoro montar esses, acho que eu sou mestre de RPG muito tempo, eu adoro montar os cenários. Para mim é um hobby à parte, toda a parte de montagens das estruturas, como que vai funcionar cada round, o que vai acontecer naquele round, qual que é o desfecho final, o que tem ali. Então, às vezes, até o próprio, se você ler a regra narrativa, o Warhammer até incentiva você ter esse mestre, né, digamos assim, eles chamam de árbitro, para conduzir o jogo ali. Então, o Warhammer é aquele negócio, tem para todos os gostos dele. E aí, Léo, aí outro velho é porrada ou o pessoal tem regras? Varia. Geralmente acaba na porrada mesmo, né? Mas a gente tenta fazer o máximo possível para jogar com as regras oficiais, o máximo que a gente consegue. De vez em quando a gente rola o que a gente chama de proxy, que é quando você pega um modelo, uma miniatura, e você roda ela no jogo como outra miniatura. Porque cada esquadrão, cada miniatura no jogo tem uma regra própria. Então, como aqui a gente está em Rondônia, a gente não tem um número gigante de miniatura, então cada exército é meio fechado. Então, a gente, olha, hoje essa miniatura vai contar como aquela miniatura nessa partida. Todo mundo ok? Todo mundo ok. Bola para frente, o jogo continua, até para a gente poder testar, ver como é que funciona uma miniatura nova na partida, como é que não funciona, se ela é boa, se ela não é boa, porque cada miniatura, como tem sua regra e como tem seu ponto, então às vezes uma miniatura ela pode ser boa ou ela não. Às vezes uma miniatura, essa miniatura ela dá um dano muito alto, um dano muito bom na partida, só que ela pode ser muito cara. Então, e o meu nível de pontuação, 1000 pontos, 2000 pontos, então eu tenho que fazer as escolhas de como é que eu vou montar o meu exército para enfrentar o exército. Se eu sei que eu vou enfrentar um exército que usa muito tanque, então, eu não vou levar os meus carinhos que tem uma espada na mão para enfrentar o cara que está com um tanque do outro lado da partida. Então eu vou focar em umas unidades que são capazes de destruir tanques. Então, nisso a gente vai usando proxy, a gente vai dando uma massageada aqui e ali nas regras do jogo para que todo mundo consiga jogar, para que todo mundo no final da partida fale assim, não, semana que vem a gente vai jogar de novo e aí a vingança será terrível e cruel, né? De quem perdeu e de quem ganhou, é sempre assim. Leonardo, já que você trabalha com as figuras, existe uma escala para figuras do Warhammer? Existe um padrão ou essa regra é para o jogo? Existem várias escalas, na verdade, de miniaturas. A gente pode ir nas escalas mais padrões, que inicia em 2 milímetros, que é uma miniatura do tamanho de um grão de arroz, que algumas pessoas usam para jogar jogos de guerras napoleônicas, 1800 e pouquinho. E aí a gente vai subindo. Eu jogo em 6 milímetros, que é um jogo chamado Battletech, é um jogo de robôs gigantes se batendo, eles atiram, e aí vai perdendo o braço, vai esquentando o robô. Um jogo bem interessante, joga em 6 milímetros. Os robôs são grande, né? A escala é pequenininha, mas os robôs são grandes. Então eles ficam do tamanho normal de uma miniatura. Eu jogo Kings of War em 10 milímetros, que são uma miniatura um pouquinho maior. E aí e o resto eu jogo mais na escala nossa padrão do Warhammer, que é de 28 a 32 milímetros. E já é o que é mais fácil de jogar, as miniaturas têm um tamanho bom, você enxerga o que a miniatura tem na arma dela, com profundidade. Então é uma escala muito boa para pintar e muito boa para a gente jogar. Avançando isso,
a gente tem duas escalas famosas, que é 54mm e 72mm, que já são escalas mais para pintores. Então, a pessoa que quer pintar um busto, a pessoa que quer pintar uma miniatura maior, já entra como uma action figure. Então, essas escalas maiores são para essas coisas, não são tanto para jogo. Geralmente, quando a gente diminui a escala do jogo, ou seja, a gente, em vez de jogar 28mm do Warhammer, que é um jogo que tem 40, 50 miniaturas, e a gente abaixa para 10mm, a gente bota 200, 300 miniaturas na mesa. Então vira uma batalha de Total War, vira uma batalha gigantesca, onde eu tenho 100 unidades com espada, eu tenho 30 arqueiros, eu tenho 3 canhões, eu tenho 2 dragão, e aí a gente vai para porrada e vê o que acontece. Então existe esse ajuste na batalha. Você quer as miniaturas mais bonitas e maiores e melhor para pintar? Tudo bem, você vai para 28, 30, 32mm. Eu quero encher a mesa de miniatura. A gente abaixa a escala. Não, vamos jogar em 10, em 15mm, que aí a gente consegue jogar. O Warhammer mesmo, ele tem um jogo chamado Epic, que está até para ser relançado agora, em que as miniaturas são 6mm. Então, cada basezinha de miniatura, em vez de ter uma miniatura, tem 5, 6, 7 miniaturas. Então, a gente joga com a mesa 100 miniaturas, 200. Se num jogo grandão eu jogo com um tanque, nesse um tanque é um esquadrão de 5, 6 do mesmo tanque do Warhammer grandão. Então, a batalha fica gigantesca, né? Em vez de você estar lutando ali numa esquina de uma cidade, você está lutando na cidade inteira. Mas aí a escala diminui, a escala do campo de batalha aumenta, né? Então esse é por isso que eu gosto de jogar em escalas menores. Não é o favorito aqui, só tem eu aqui que fica insistindo todo mundo a jogar comigo. Mas eu gosto, é muito fácil de pintar essas miniaturas, elas são bem baratinhas de imprimir, é muito fácil, as regras costumam ser bem acessíveis. Então, e para quem gosta de pintar, é uma experiência nova quando você pega uma miniatura. Tem até uma aqui, ó. Você pega uma miniatura e ela é do tamanho do meu dedo, assim, ó. Sabe? Tá vendo? E essa é uma miniatura de Warhammer normal, ó. A diferença, né? Então, é muito grande a diferença quando a gente desce a escala. Então, é legal isso. Eu gosto muito dessas. E é bem padronizado. Se todo mundo estiver jogando bem escala, não tem problema. Olha, eu estou passando lá em São Paulo, estou vendo você jogando, e eu quero saber como é que joga o Warhammer. Como é que tu explica as regras do Warhammer, Eric, rapidinho para alguém que é totalmente leigo? Qual é a regra básica do Warhammer? Para jogar o Warhammer, basta você ter aí eu digo, sempre quando a gente vai em eventos assim, eu falo assim, para você jogar um Warhammer aqui em São Paulo, basta você trazer a sua vontade de aprender. Né? Porque, como eu disse, a comunidade é bem acolhedora. Então, ele vai te dar o exército, ele vai te dar os dados, ele vai te dar a treina. Então, quando você vir aqui para São Paulo, eu vou te falar a mesma coisa. Basta vir com a vontade de jogar e aprender. Bom, enfim, mas as regras propriamente ditas, acho que o Warhammer é muito... ele é meio que fatiado em várias fases, né, digamos assim, né? Então, imagine um momento que você, vamos partir do pressuposto que você tem o seu exército, né, tudo pintado, e tal, pode ser um combate para troca, como eu te disse, né, aquela caixinha, que é muito mais fácil você achar jogos aí para iniciar. Então você pega a sua caixinha, o seu deckzinho, coloca na mesa e o jogo vai se desenrolar em fases, em turnos, né? Então o jogo do Warhammer hoje, o core, né, o base do jogo do Warhammer, ele é jogado em 5 turnos, né? E dentro desses turnos você tem aí as fases, né? São cinco fases aí que você vai ter. São 5 fases, né? 5 fases aí que você vai ter. Então você vai ter a sua primeira fase, a fase de comando, onde você coleta os pontos, digamos assim, você pode marcar os pontos, assim, fazer algumas habilidades nessa fase de comando, e você
ganha pontos de comando aí, que você vai usando aí no decorrer do jogo para usar habilidades especiais. Então, essa é digamos que a fase número 1, aí, a fase número 1. A segunda fase depois vai ser a fase do movimento, onde você usa a pena, né, ou aquela reguinha, para você marcar aí quanto você anda, né? O Leonardo falou, em veículos que vão andar mais, motos, modelos que andam menos, né? Então, basicamente, você vai ter essa fase de movimento. A terceira fase seria a fase do tiro, né? Onde é muito pegado no Warhammer, diferente do Warhammer de fantasia. A fase do tiro ela brilha mais do que a fase de combate, digamos assim, né? Então, para vocês entenderem os dois sistemas, eles vão ter essas mesmas fatias, digamos assim, fase de comando, fase de movimento e fase de tiro, só que aí o Warhammer 40K ele vai brilhar mais na fase de tiro, enquanto o Warhammer Age of Sigmar vai brilhar na fase de combate, digamos assim, tá? Então, na fase de tiro, o próprio nome diz, onde você realmente mira no alvo, manda ali bala, ali que você vai começar a rolar os dados, provavelmente um volume maior de dados rolado ali. E cada modelo, cada unidade vai ter uma fichinha, né, que a gente chama de Data Slate no 40K e o War Scroll no Age of Sigmar. E ali vai ter todas as suas características daquela unidade, habilidades especiais e tudo mais. Tá? Bom, depois a gente tem a fase em português vai ser a fase de carga, né, a fase de charge, né, onde você realmente vai para o arrebento, né, onde você dá aquela explosão para engajar aquela tropa para entrar no combate corpo a corpo. Aí o Age of Sigmar vai brilhar mais. Tá? E depois que você engajou nessa fase de fight aí, na fase de carga, você vai ter a última fase, que é a fase onde a gente troca as porradas propriamente ditas. Tá? O Age of Sigmar, talvez ele tenha uma fase a mais, que no 40K está incorporado na fase de fight, que é onde a gente testa a moral, né? A moral da unidade para ver se ela foge do combate, que a gente chama de Battle Shock, né, no Age of Sigmar. Mas, para não se estender muito, o Warhammer é o jogo 5 turnos, onde você busca os seus objetivos na mesa, não é só mata-mata, tá? E para você seguir esses turnos, cada jogador vai fatiar nessas fases que eu te falei. Comando, movimento, tiro e combate propriamente dito. É basicamente isso aí, resumindo aí o sistema do Warhammer. O Warhammer não é jogado, pelo menos nos seus jogos principais, não é jogado naquele... eles te falam, eu vou primeiro, depois você vai primeiro. Não é uma ativação alternada. Muitos jogos de wargame são assim. Os jogos menores, que a gente chama de skirmish, como o Leonardo falou, que são o Kill Team, o Warcry, você move modelo a modelo. Aí sim você tem uma ativação alternada dentro do mesmo turno. Então, no Warhammer Core, você vai mover com todas as suas unidades, vai atirar com todas as suas unidades, vai dar porrada com todas as suas unidades, depois o seu inimigo vai fazer isso. É uma característica desde a época da primeira edição do Warhammer, e eles não mudaram isso, apesar do sistema de ativação alternada ser, digamos, hoje em dia muito mais popular, mas o Warhammer ele tem essa característica clássica de sempre eu vou primeiro, tudo que eu tenho, depois você vai primeiro com o que você tem. Quando os dois jogadores finalizarem todas as suas unidades, você passa o turno 1. E aí começa tudo de novo, turno 2, turno 3, até o último turno. Tá? Então, para jogar o Warhammer é mais ou menos isso. Isso eu estou falando do jogo core, né? O Warhammer, como eu te disse, ele tem tudo, desde o 1 milímetro até os 54 milímetros, como o Leonardo explicou. Vai ter aí
O Battlefield Gothic, que é jogo de naves, naves gigantes de quilômetros, digamos assim. Aí depois você vai subindo até chegar no core, no jogo principal. Já participou de algum campeonato oficial? Não. Nunca participei de nenhum campeonato oficial. Deve ser interessante participar, mas aqui em Rondônia é meio complicado. E aí, para ir para São Paulo só para participar de um torneio de Warhammer, tem que praticar bastante antes de ir para garantir uma vitória lá. Senão, acho que não compensa muito. Mas adoraria. Eu vou de vez em quando para São Paulo. Eu sei que eles jogam na Omniverse, mais uma loja ou outra. Eu ainda vou lá ainda. Qualquer dia que eu vou para São Paulo, tem um parente lá. Pelo menos umas 2 vezes ao ano eu vou para lá. Então eu quero ver se qualquer dia, pelo menos eu vou lá conhecer e ver como é que a galera de São Paulo joga mesmo. Vamos contatar aí. E aí, Eric, tu participa de jogos oficiais? Não só participamos, como a gente promove os jogos oficiais nos torneios. Por exemplo, no ano passado a gente fez mais de 8 torneios aqui em São Paulo. Né? A gente costuma dizer que jogo é jogo, torneio é torneio. Né? Todo é totalmente diferente. Por mais que você jogue o jogo como deve ser jogado no modo match, que eu falo, que é o modo que as regras ficam certinhas, na hora que você vai para um torneio, você tem um limite de tempo, você tem uma pressão ali, de se eu ganhar, eu passo para a próxima fase, eu vou pontuar para atingir o troféu, é outra pegada. Né? O jogo que você está acostumado a jogar em casa se transforma em uma coisa totalmente diferente. A gente até fala para as pessoas que nunca jogaram, perder um pouco de medo e ter a experiência do torneio, que ela é outra pegada. Mesmo da parte de você conhecer o seu exército, e desde a parte física também, porque só para você entender, são 3 horas de jogo. Aqui no Brasil, a gente só faz 3 jogos, ou seja, 3 rodadas. Mas a gente está falando aí de minimamente de 9 a 10 horas de jogo. Então você tem um cansaço físico e um cansaço mental aí também, né? Então, os caras que ganham aí os torneios de Warhammer é outra pegada. Tanto é que na última rodada, às vezes você está embaralhando o que você está fazendo de habilidade ali. Você está meio trocando as bolas, porque é um cansaço realmente mental ali no espaço. Então, quem gosta desse jogo, quem gosta do competitivo, né, precisa ter a experiência de um torneio. Infelizmente, a maioria dos torneios aqui fica longe se você pensar no nível Brasil, né? Mas eu acho que vale a pena você pescar essa data, reservar a data, se você gosta, vir, que é uma experiência diferente mesmo. Já ficou o convite aí para o Leonardo, quando for para São Paulo, na passada lá. Depois aí vocês conversem. Ô, Leonardo. Provavelmente o próximo evento vai acontecer com certeza irei. No fim de novembro. Provavelmente olha aí. Um evento fechado. Vocês já se conheciam, já criei a parceria. Até vocês podem também, depois de conversar, para um divulgar o outro, né, na página, porque um é youtuber e o outro está mais forte no Instagram. Já percebi isso. Olha, me diz uma coisa, qual é a semelhança e diferenças do RPG e do Warhammer? Cara, a maior diferença é o seguinte, eu não gosto de RPG pessoalmente, eu já joguei algumas vezes, mas não é algo que me anima, mas no RPG você tem um personagem só, então o seu papel ali é como esse personagem vai reagir e agir de acordo com a experiência, de acordo com o que o mestre está fazendo. Então, esse é seu personagem e você é essa pessoa, assim, né? Interpretando ela. Quando você vai para o Warhammer, e não só no Warhammer, mas você vai para o Wargame, e o Warhammer está dentro, né? Você fala de controlar exércitos, controlar esquadrões, controlar mais coisas. Então, em vez de você ter um personagem só, quando eu estou jogando Warhammer, eu tenho 30 personagens. Então, eu tenho vários esquadrões que eu vou movimentar e vira algo, para mim, um pouco mais tático. E, em vez de eu estar lá batendo e rolando a espada, eu sou o general que estou vendo as coisas de cima.
Então eu estou escolhendo o que isso vai, o que isso vai. Essa aqui vai atacar ali, aquele vai atacar lá. Vamos ver se vai dar certo ou não. Então tem essa diferença muito grande de quando você vai do RPG para o Wargame. E é bem interessante, é bem diferente. Você tá jogando Diablo e você tá jogando Total War, entendeu? Essa é a comparação mesmo. De você ter um personagem e agora eu tenho o exército inteiro na minha mão e vamos ver o que vai acontecer nessa batalha, se eu vou ter sorte ou não, se o dado vai estar a meu favor ou não, e se as táticas que eu vou colocar na batalha vão ser suficientes para me levar à vitória, né? Porque pode ser que não. Ô, Eric, existem vilões e mocinhos no mundo do Warhammer? O Warhammer é um jogo que busca um mundo melhor ali na trama? Não, o Warhammer não tem esse preto no branco, não. Ele é muito tons de cinza, digamos assim, né? Tem um 100% um vilão ou um 100% um herói. Tanto é que o 100% herói, que até existe na literatura, ele é como se fosse uma utopia, né? A gente tem as histórias de um coronel que chama Caim, Siafas Caim. E ele é dito como um herói do Império. Mas ele é uma espécie de uma paródia, né? Que seria um herói dentro do Império de Warhammer, né? Então, acho que no Warhammer 40K, pelo menos, não tem um herói assim icônico assim, no universo. Todos eles querem guerra, todos eles são feitos para guerra, não existe paz e tudo mais, né? No universo do Age of Sigmar, eu acredito que a pegada do Age of Sigmar transformou esse mundo de agora, né? Que na verdade até o Leonardo falou que era um outro universo, mas na verdade é o mesmo universo, né, do Warhammer Fantasy, né? O Warhammer Fantasy ele sofreu um período de turbulência que foi destruído, né? Foi completamente dominado pelo caos e foi destruído. E desses fragmentos, né, ficaram meio que perambulando aí pelos planos, aos poucos foram se aglutinando, foram se juntando, até que, contando um pouco da história aqui, que um dragão mitológico encontrou o Sigmar, e aí eles foram reunindo os reinos mortais de novo, e está no atual mundo, né? Para mim, tem sempre uma divergência de opinião, mas para mim é o mesmo universo. Esse universo de Age of Sigmar que está agora, né? Passou por várias eras e também não é um lugar onde você tem vilões e heróis. Aí. Não é tudo branco mesmo. E, inclusive, o ano passado, quando eu fui viajar, só um parênteses aqui, teve uma história esqueci o nome do personagem, mas enfim, era Haldafar, que conta justamente isso que você falou. Ele era um cara comum, tinha uma família, e vieram os mocinhos, com a vinda desses mocinhos, ele perdeu o pai, perdeu a mãe, só sobrou a irmã, e aí ele tinha que viver, né? Tinha que sobreviver naquele reino, naquele mundo, e no desenrolar da história ele acaba perdendo a irmã também, digamos assim, para os demônios, ou seja, ele perdeu o pai e a mãe para os mocinhos, perdeu a irmã pelos vilões, né? E aí ele ficava nisso aí, pô, então o que eu vou fazer? Eu vou ser mocinho, eu vou ser vilão? Eu vou por mim mesmo, né? Ele fala, eu vou por mim mesmo, eu vou conquistar do meu jeito, né? E o jeito dele tem uma espécie de bússola moral, mas ele se corrompe por poder para sobreviver naquele lugar. Então, é um paralelo muito bom do Warhammer hoje, que não existe preto e branco. Não tem mocinho, não tem vilão, é todo mundo querendo sobreviver ali. Olha lá, tu ouviu falar em Grindark? E o que é Grindark? Grindark não é Green Tide? Não. Ah, eu sei o que você está falando. Ah, não, eu me confundi. Grindark é o que o pessoal fala é um movimento.
tem tanto dentro do universo do Warhammer, quando você compra um livro do Warhammer, ele vem com um prefácio. E lá diz que in the green darkness of the 41st millennium. Então o pessoal pegou esse green darkness e virou green dark. Então ele é usado até tanto de modo irônico quanto até de modo, assim, tem gente que embraça ele assim 100%. Então o pessoal fala que o Warhammer é um mundo green dark porque todo momento está todo mundo lascado. Então desde de alguém que no universo nasceu numa cidade e a cidade está toda devastada e está tudo 100% horrível e as pessoas usam isso para montar bonecos, para montar miniaturas, para fazer conversões de bonecos oficiais e deixar eles mais nessa pegada mais dark mesmo, com uma pegada mais, o pessoal mais sujo, o pessoal bem mais com as armaduras, em vez de estar uma armadura cristalina e cristalina, ela está enferrujada. Então é um negócio, um estilo também bem diferente do Warhammer que a GW vende. Então tem essa parte do Green Dark e tem também o pessoal que usa de modo irônico, porque é impossível estar tudo lascado ao mesmo tempo, né? Não tem como. Então não é possível. Tem personagens que fazem decisões que não fazem sentido. Não, mas é porque é Green Dark e é isso mesmo. Não. Também não é porque a gente está numa situação ruim que a gente tem que piorar essa situação 100% do tempo. Então, tem esse criticismo, essa crítica ferrenha ao universo do Warhammer, porque é impossível estar tudo fudido ao mesmo tempo e para sempre. Então, tem que haver um balanço. Então, esse conceito de Green Dark, ele é muito intrínseco ao universo do Warhammer. Tanto na questão estética, que é muito importante para o Warhammer, né, das miniaturas e tudo mais, quanto nessa questão que a gente conversou do universo e da lore, que é os livros escritos, as histórias, os contos que estão dentro dele. Então, tem contos de Warhammer que eu já li que o pessoal rapta adolescentes assim, e aí botam ele na máquina e ele sai velho, sai com 80 anos, e aí sai o líquidozinho, e aí as elites do planeta, os nobres do planeta, usam esse líquido para permanecerem jovens durante 300, 400. A pessoa tem 500 anos com cara de 25. Por quê? Porque está literalmente roubando a juventude dos mais novos. Então, assim, é um conceito horrível, mas é um conceito Green Dark que chega a ser quase uma paródia, né, do mundo real. Então, tem esse conceito do Green Dark que o pessoal explora ele de maneiras diferentes, dependendo do que você quiser. Só vou abrir um parênteses aqui, e acho que a grande contribuição do Warhammer para a cinematurgia mundial aí foi o termo Green Dark. Acho que há 40 anos atrás não existia. Basicamente, o Green Dark é um lugar distópico, amoral, violento, e isso acabou sendo um subgênero mesmo de literatura. Então, o Warhammer que meio que inaugurou isso aí, no mercado aí, e disseminou esse negócio de Green Dark, uma contribuição bacana aí que vem de um jogo, né? Eu lembrei ele falando aí da história, e é muito Warhammer. Vocês já assistiram o filme O Destino de Júpiter? Vocês assistiram? De cabeça eu não me lembro. O Destino de Júpiter é aquele que tem o carinha que ele é meio lobo? Eu já assisti. Visualmente é bem parecido mesmo, né? Quando você está naquele Império Galáctico e toda aquela parte. Tem uma série moderna. Já lembro disso. Tem uma série moderna chamada Fundação, que é baseada no livro do Asimov. Tem o Império Galáctico gigantesco também, que saiu na Apple TV. E o primeiro episódio, principalmente, que conta essa parte do Império, de como ele age, é bem interessante também para quem gosta de ficção científica. E bem assim, tá tudo bem, mas você sabe que se você descer um pouquinho do tudo bem, você vê aquela parte que o Império não conta, aquela parte meio aquela parte até meio cyberpunk,
quando a gente vai para o cyberpunk, a gente encontra muito isso, né? O cyberpunk é a ficção científica que deu errado. Então, antigamente você tinha Star Trek, você tinha essas ficção científicas da década de 50, 60, que era a pessoa com aquela arminha de laser, né, ali lutando e tal. E aí você entra no cyberpunk na década de 80, e aí as grandes corporações que hoje dominam e tudo mais. Então, o Green Dark foi uma resposta a isso, junto com o cyberpunk. Eu acho que o Destino de Júpiter pode ter elementos ali, mas ele não é nada Green visualmente, Dark. Né? Ele tem mais visualmente. Mas Green Dark mesmo, só para você ter uma ideia, no universo 40K, lembra que eu falei dos sistemas, dos planetas, que são milhões de sistemas, e dentro desses sistemas, milhões de planetas. Imagine você conceber que o Império pegue um planeta, e transforme ele em um planeta cera, onde você despeja todos os seus mortos e você, dessa quantidade de pessoas mortas, você faz velas. Isso, para mim, é muito Green Dark, né, cara? Você tem um planeta, não estou falando de um estado, né? A gente tem um planeta focado em fazer velas de corpos humanos. Entendeu? A pegada é muito mais, a escala da parada é muito mais embaixo. Para planetas, por exemplo, somente de fazer munição, ou a geração da pessoa, estou falando assim, o cara que nasceu hoje, ele vê o seu pai, o seu avô, o seu bisavô trabalhando na mesma função até que ele mesmo morra e seu filho vai fazer a mesma função, balas. E ele não sabe mais o que é além de fazer balas. É uma coisa muito foda da gente imaginar isso, né? Então, para mim, esse é o lado mais assombroso, né? O mais Green Dark que a gente tem no Warhammer hoje. São apenas alguns exemplos. Ô, Cleiton, você falou que você é advogado também, né? Tem uma história no 40K que fala que um juiz no planeta Terra, ele está indo para o trabalho dele, e aí, quando ele está indo, passando na frente do fórum, que tem, assim, 100 mil pessoas na frente do fórum, numa fila hierárquica, e aí as pessoas ficam na frente do fórum com os seus processos, assim, gritando para ele, na esperança de que ele ouça um pedido e pegue o papel, e pegue o processo para iniciar o processo. Em que as pessoas ficam nessa fila gerações e gerações inteiras, na esperança de que você consiga chegar na frente da fila para talvez o juiz te ouvir e pegar o teu processo. Então, assim, imagina um sistema judiciário desse nível, assim, é uma coisa comum. É uma coisa no Warhammer, assim, que acontece sempre. É um universo que deu errado. É uma sociedade humana que deu errada. E que o pior da sociedade humana aparece. Então você tem as nobrezas, você tem toda aquela parte do nepotismo, da hierarquia, e que deu tudo errado, só que a situação do universo está tão caótica que não tem como consertar isso. Porque se você for consertar isso, os poderes do caos e os aliens e as outras coisas vão vir e vão tomar. Então a única coisa que a gente pode agora, nesse momento, é manter esse status quo. Então o Império é um negócio gigantesco, ele caminha pela própria inércia do estado dele que faz ele funcionar, porque ele não tem como, é impossível ele funcionar de uma maneira saudável. Então é isso que atrai também muita gente para esse universo horrível, tem pessoas boas, assim, né? Todo mundo está toda hora. E esse conceito do Green Dark, ele entra aí. Você vai escrevendo aí um mundo de Warhammer, aí ele escreveu o judiciário, e se mudar a palavra Warhammer para Brasil, não fica muito diferente, não. Fica não. Vive no caos, o judiciário, quem conhece
judiciário sabe que o processo andar e o processo não andar, às vezes realmente é nesse mesmo esquema, esse mesmo sistema aí. Na esperança, né, de que alguém vai ouvir. Ô, Eric, me diz aí, quem inventou o Warhammer? Qual é a origem do Warhammer? Eu não vou saber os nomes exatamente, não. Posso pesquisar, mas provavelmente foi um dos mesmos criadores do D&D, né? Um é o Rick Presley e o outro é o... Eu não vou lembrar o nome do outro. Mas o Rick Presley continua ativo até hoje nesse mundo de wargame. Ele trabalha para a Mente, uma empresa. E como começa a história, Eric? Tu sabe dizer como é que começou? Sem dizer o nome do personagem. Que momento eles tiveram a luz e vão fazer um universo? Falando sobre isso. Sinceramente, eu não sei exatamente como foi. Corro o risco de eu estar cometendo uma gafe. Mas acredito que deve ser o Presley mesmo. E mais um outro cara que ele tem um nome meio italiano. Assim. Fatalmente, eles eram nerds de garagem que tiveram uma ideia mirabolante e provavelmente já se passou na cabeça da gente algum dia. E, na época, deve ter dado muito certo ali, né? Hoje, pelo menos, eles devem ter essa certeza. Eu sei um pouquinho da história, eu posso falar. Fala aí. Eles começaram com uma revista, chamava White Dwarf, o Anão Branco, e era uma revista de D&D. Eles faziam campanhas de D&D e tudo, e aí eu acho que a empresa do D&D começou a colocar uma restrição ou outra, e eles começaram a tentar criar esse universo novo. Vamos criar um universo nosso, para que a gente não fique preso ao universo do D&D. E aí começou essa parte e a parte da miniatura. Então eles falaram, olha, a gente vai entrar nesse mercado de miniatura, vamos criar o nosso universo e vender as nossas miniaturas para esse universo. E aí começou o universo do Warhammer de fantasia, que é um paralelo ao D&D. Então você tem os anões, você tem os elfos da floresta, os elfos altos, os humanos e tudo mais. E aí começou-se a vender as miniaturas, lançou-se a primeira edição do Warhammer Fantasy, que era mais um RPG do que um jogo de wargame como a gente conhece hoje. E aí o jogo fez sucesso, foi tudo mais. Vamos criar a versão de ficção científica. Acho que 2 ou 3 anos depois começou-se a versão da ficção científica. O primeiro livro do Warhammer, acho que é 87, 83, ele começou como chamado Rogue Trader. Então ele começou como Rogue Trader. Ele era tão diferente que era um jogo para 3 pessoas. Então jogava eu, jogava o Eric e o Clayton, você jogava como o árbitro do jogo, entendeu? Então você estava ali como mestre do jogo para fazer o jogo rodar. Então ele era bem diferente do jogo atualmente que a gente conhece do Warhammer. E aí explodiu, principalmente o 40K, ele explodiu mais do que o Fantasy, né? Porque era mais diferente. Todo mundo conhece o D&D, todo mundo conhece Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Então eu tô vendo aí o Hobbit aí atrás. Então é um universo de fantasia clássico. E aí, não. Como começou ficção científica, mais inspirado no Judge Dredd, mais alguma coisa assim, mais cyberpunk, ele começou a crescer também. Isso foi a primeira edição, lá na década de 80, e aí desde então eles estão crescendo e mudando isso. Aí quando lançou a segunda edição, o Warhammer ele já ficou mais parecido com o que a gente conhece hoje, e aí quando lançou a terceira edição, que foi um reboot total das regras, aí já é praticamente assim, um detalhe ou outro, mas já é o jogo, você já enxerga nele a versão atual a partir da terceira edição, bastante. A gente, nesses dias, descobriu, né, assim, sem querer querendo, que o Henry Cavill, né, é um viciado em Warhammer, que ele não gosta, não é só o cara do Superman, né? Ele é o cara, nem o cara do Witcher, né? Ele é o cara viciado em Warhammer. E ele pegou um orçamento aí quase bilionário de Hollywood para fazer uma série, fazer uma trilogia de Warhammer. Será que vai ser sucesso? O que é que tu acha? Aí, Léo. Eu espero que seja sucesso. Não foi anunciado ainda nada sobre a série, então a gente não sabe o que ela vai ser, assim, se
tem gente que fala que ela pode passar durante a heresia, tem gente que fala que ela pode passar mais atualmente. Eu acho que se a gente for para heresia é muita coisa, é muito personagem, é muita coisa. Eu acho que o ideal seria fazer uma história pequena, mas com começo, meio e fim, e uma história de investigação, alguma coisa nesse estilo que dentro do universo, para as pessoas conhecerem, mas não vamos já começar na heresia, nem num negócio muito grande, para não assustar ninguém também. No 40K a gente tem uns personagens chamados Inquisidores, que eles são uma polícia investigativa com poderes ilimitados, praticamente. Então, eu imagino que às vezes uma série dessa pegada, uma pegada de investigação, suspense, pode ser bem legal e bem diferente e atrair, né? Mais gente para conhecer. E quem sabe conhece a série, gosta da série, joga um pouquinho de jogo de tabuleiro com a gente, né? Ô, Eric, tu já jogou Warhammer online? Vale a pena? Warhammer Online, você disse que qual deles? O Dark Millennium, se não me engano, né? Eu percebi que você pode jogar, né? Você o mundo inteiro. Já chegou a jogar online? Warhammer? Desculpa, a sua voz falhou, eu não consegui ouvir. Você já chegou a jogar Warhammer online? Ah, você diz em chats, alguma coisa assim? Na internet? Sinceramente, eu já joguei já. Eu joguei o jogo de tabuleiro, já joguei o jogo RPG do Warhammer online, mas nunca nenhum deles passou a mesma pegada do jogo presencial. A gente já insistiu inúmeras vezes, principalmente no RPG, mas nunca me supriu, nunca me deu aquela vontade mesmo, aquela gana, né, de você querer uma próxima sessão. Tem gente que se habitua muito com jogos online desse tipo, mas nem no D&D, nem no Warhammer, nem no jogo de tabuleiro, já tentei várias vezes, mas eu nunca tive a mesma experiência que o jogo presencial mesmo. Ô, Eric, quando você se reúne para jogar Warhammer, é um tipo de jogo que une a galera, que faz a amizade se fortalecer. É um jogo que dá briga. O pessoal se intriga, não se fala mais, não quer mais conversa. Qual é o clima no jogo de Warhammer? Eu acho que é meio misto mesmo, viu, bicho? Até hoje mesmo no chat a gente estava comentando ali que quando a gente chega, acho que a analogia é muito de um jogo de futebol, né? Quando a gente chega naquele society, digamos assim, naquele campo, a gente vai, brinca, a gente pede uma cerveja, come um petisco, conversa do que a gente gosta ali. Aí, quando a gente joga, aí muda um pouco. A gente acaba xingando a pessoa, principalmente quando ele dá aquela roubadinha nas regras, né? Tem aquele momento que você fica frustrado com você mesmo quando você rola 20 dados de 6 e todos eles caem abaixo de 2, tá aquela frustração, faz você xingar. Então, acho que a analogia é muito parecida com o jogo de futebol. Dentro do campo de batalha, das 4 linhas do jogo, vale tudo ali. A galera se xinga, se indaga, se frustra ali, mas depois tá tudo certo, tá tudo beleza. Logicamente, existem alguns jogos, principalmente quando a galera não é muito. Quando a gente vai em torneios, quando a gente vai em um jogo mesmo competitivo, que sai algumas pauladas mesmo, que saem algumas brigas ali. Né? Às vezes um cara vem do. Pô, imagina um cara que sai daí de onde vocês estão, de Rondônia, e vem jogar uma experiência de torneio, aí descobre que o cara tá roubando e tudo mais. Realmente não é uma coisa legal. Né? Acontece, eu acho que em todo jogo. Mas na maioria das vezes a galera se respeita bem, curte bem ali. Principalmente quando a galera já é conhecida, já faz parte do clube. Para você ter uma ideia, o pessoal em chats de WhatsApp, a gente fica discutindo esse jogo praticamente a semana toda. E às vezes, quando chega no final de semana para jogar, nem mesmo isso a gente faz. Então, a comunidade mais conversa entre si do que joga propriamente dito. Então, sai de tudo dali. Então, você não aconselha marido e mulher jogar junto, não, né? Senão um vai dormir no sofá, né? É isso aí.
Ô, Léo, tu já arrumou briga por causa de jogo de Warhammer? Olha, briga a gente nunca arrumou, não. Durante a partida, às vezes as coisas esquentam, né? Começa aqui e ali, a gente não sabe, você rola o dado, não dá nada do que você quer, fica frustrado. Mas eu acho que uma das melhores partes do Warhammer é quando o jogo acaba e você tem aquele papinho ali de, e aí? Poxa, eu queria ter feito aquilo diferente, se isso aqui tivesse dado certo, o jogo teria mudado, essa miniatura não fez nada, aquela ali arrasou, sabe? O que ela tinha que ter feito, ela fez e mais. Então, eu adoro essa parte do jogo quando a gente discute o pós-game. Olha, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, o que eu quero fazer diferente? Talvez ter botado essa unidade aqui não foi o ideal, talvez se ela estivesse do outro lado do mapa, fazendo uma coisa diferente, atacando uma unidade diferente, ela teria sido dado melhor, teria dado um retorno melhor para os pontos que eu paguei para ela. Então, eu acho que esse sentimento no final do jogo é a melhor parte do Warhammer. E eu fiquei naquela, né, pessoal, como é que eu vou arrumar pessoas para falarem do Warhammer, né? Então eu tive aquela ideia, eu disse, não, eu vou jogar nos grupos, né? Joguei no Face, joguei no Instagram, para achar pessoas interessadas. Acabou até que eu achei mais pessoas do que eu até precisava. Aí já não dava porque ia ficar um chutrão muito grande. Isso foi bom, né? Eu estava lembrando daquela cena do Líder Optus, né? Quando ele fala para o universo, se alguém no universo me escutando, que entre em comunicação comigo. Eu lembrei disso. Fez mais ou menos isso, né? Joguei e de repente juntei Pernambuco, São Paulo e Amapá, né? Então, Rondônia. E juntei Rondônia. Rondônia, São Paulo e Pernambuco. Então, acho que o sinal de água caiu. Tá vendo, Nini? Tô aqui. Rondônia, isso aí. Acho que o sinal de água caiu. Não sei se foi o meu. Agora voltou. Tá ok? Voltou já, pode falar. Foi o meu. Voltou? Pronto. Eu consegui reunir, né, as pessoas tão distantes, que não se conheciam. Provavelmente vocês dois, principalmente, por compartilhar do mesmo hobby, né? Podem se conversar, pode até marcar esse campeonato entre vocês. E aí, eu queria saber, principalmente, Leonardo, por que a pessoa devia seguir a tua página no Instagram? Porque é interessante seguir lá o Léo Mini Studio. Olha, é interessante porque não é algo que você vai ver todo dia, eu acho. Sabe, a gente tem poucas pessoas no Brasil, é um hobby pequeno, e um Warhammer já é um hobby pequeno, pintar miniatura é um hobby menor ainda, né? Então, tem pouquíssimas pessoas que fazem, não é um hobby ultra complicado, é possível você começar com tintas e equipamentos nacionais, você pode ir na papelaria, a Acrylex faz uma linha de tinta boa. É melhor que as internacional? Não, mas são boas, você consegue trabalhar com elas, você consegue fazer coisas assim, mais do que aceitáveis, boas mesmo. Eu tenho umas tintas de fora, eu tenho umas tintas nacional, eu uso todas, sabe? E é uma terapia para quem gosta, para quem, cheguei do trabalho estressado, não sei o quê. Não, vou pintar alguma coisa aqui, eu vou botar um podcast, eu vou colocar alguma coisa aqui no tablet, vou assistir enquanto eu pinto. Então, é bem legal, é bem interessante. Se você já gosta de jogo de tabuleiro, não só o Warhammer, mas de jogo de tabuleiro, vários jogos já vêm com miniatura hoje em dia. Você tem Zombicide, você tem Carnival Zombie, você tem vários jogos que já são jogos Dungeon Crawlers especificamente, né? Que tem bastante miniatura. Você pode começar com elas. Não tem nada melhor do que pintar zumbi do Zombicide, porque se você errar alguma coisa, você joga sangue lá depois que está pronto e está consertado. E o zumbi tem que ter sangue mesmo, você joga lá, é ótimo para pintar, para aprender o básico dessas coisas. Então é bem legal, é bem diferente. Eu não sou o melhor pintor de todos, porque eu nem tenho muita paciência para fazer um negócio assim muito. Chega uma hora que deu 3, 4 horas pintando a mesma miniatura e eu já tá na hora de acabar com ela para ir para a próxima. Então eu sempre pinto naquele nível ok. Eu já pintei umas coisas melhor, já pintei umas coisas menor. Às vezes você tem que pintar 20 miniaturas para um exército, você vai falar, eu não vou gastar 3, 4 horas em cada uma, né? Então a gente corta um aqui, corta um ali,
um pouquinho de tinta óleo resolve um monte de coisa, mas é bem legal, é bem diferente, e se alguém precisar de qualquer ajuda, pode mandar uma mensagem lá que eu ajudo o que precisa, ajudo com técnicas iniciais para começar, pincel, tinta, não tem segredo nenhum, é só sentar lá e começar a fazer, que daqui a primeira não vai sair boa, mas todas as outras depois dessa vão sair melhor que a antiga, garanto. Ô, Eric, de onde que veio a ideia de fazer a página Warhammer GW Brasil? E por que a pessoa deveria seguir essa página no YouTube? Então, na verdade, nossas redes sociais não é só o YouTube, né? A gente começa aí desde 2018 trazendo o Warhammer aqui para o Brasil, ou seja, nacionalizando a importação aqui no Brasil. Então, a gente tem aí Instagram, Facebook, essas coisas da GW aqui no Brasil, da distribuidora que é a Bestmark, que está trazendo esses títulos para cá. Então, se você quiser saber das novidades, onde comprar os produtos aqui nacionalmente, as tintas e tudo mais, recomendo seguir o Instagram da Bestmark e também da GW Bestmark aqui no Brasil. E aqui nas redes sociais do Facebook, você tem aí várias comunidades do Warhammer que a gente sempre vai postando converge todas essas informações. No Instagram a gente tem o site do clube aqui de São Paulo, onde você vai poder ver o que a gente está jogando, as nossas mesas, informações de torneio. Então, a gente tem um clube chamado Dragon's Cave aqui, um dos grupos aqui de São Paulo, tem outros grupos também, mas se tiver interesse nessa parte competitiva, quer visitar a gente em novembro para o evento que vai ter de Warhammer, é lá que você vai achar essa informação aí dos torneios. E, por fim, a gente tem o YouTube que estreou esse ano, e nesse YouTube a gente viu muita coisa no YouTube nacional, pegando fatos de Warhammer que muitas vezes já estão atualizados, ou que percebe-se que é só um superficial. Então, a gente está criando esse YouTube aqui no Brasil, coisa que já tem muito lá fora. Tanto é que o público de Warhammer aqui no Brasil consome muitos os YouTubers de lá. E não tem nada parecido com esses YouTubers aqui no Brasil. Então, a gente está tentando. É super difícil de fazer as gravações, mas a ideia desse canal é a gente pegar realmente a fundo os livros que saem, são bastante. Às vezes, para uma pessoa ler é muito difícil, então a gente tem uma espécie de conselho lá, que cada um pega um livro para ler e traz para esse canal fazendo uma espécie de narração, de um descritivo, para você entender o que está se passando no lore aí do Warhammer atualmente. Tá? Tanto é que hoje está estreando o nosso vídeo da Leviatã, que é o momento mais recente na história do Warhammer 40K. Né? Então, se você quiser saber a parte comercial, como estão vindo os produtos, recomendo o Instagram da Bestmark. Se você quiser informações de torneio e jogos, recomendo o Clube Dragon's Caves, que tem todas as mídias sociais. E se você quiser a parte de lore, você entra aí no nosso canal do YouTube e tem aí todos os livros. Aí a gente vai fazer um belo resumo para você entender tudo que está passando no lore de Warhammer 40K. Pessoal, quero agradecer a vocês, né, por terem disponibilizado o tempo, né? Você que é corrido, puxado, vocês têm família, e ter escutado, né, essa mensagem de alguém desconhecido e de realmente vir falar do Warhammer para leigos, né? Quero agradecer. E como última pergunta para os dois, vou perguntar para um e depois perguntar para o outro. Primeiro, perguntar a Leonardo Gonçalves como é e por que razão a criança deve jogar o Warhammer hoje. E aí, Léo? Olha, eu acho que o maior motivo que a criança deve jogar o Warhammer hoje é porque é algo social, entendeu? A gente passou por uma pandemia, então a gente ficou muito tempo em casa, e hoje em dia é algo muito social, é algo que você pode jogar com seus filhos jogam com os amigos, é algo que atrai muita gente. Tem esse lado do hobby, que a pessoa gosta, é muito legal também, sabe? Algo que você pode cair de cabeça.
no Warhammer também você pode cair de cabeça. E se o Warhammer for muito, porque criança, né, é um jogo de guerra, tem toda a parte do tema que a gente foi discutido, pelo menos vai para os jogos de tabuleiro. Tem muito jogo de tabuleiro bom, tem muito jogo de tabuleiro super interessante, com regras fáceis, mas que tem algo mais, sabe? Não é porque a regra é fácil que o jogo não presta, só presta jogo bom que dura 4, 5 horas. Não. Tem jogo super interessante, super dinâmico, com regras poucas, que quando você joga, você se apaixona. Eu sei porque a gente compra uns aqui, assim, azul, Splendor, Pandemic, e a pessoa joga e fala, não, vamos jogar de novo agora, nesse momento que eu gostei, eu aprendi, e a gente fica aqui, toma uma cerveja, come um petisco, joga alguma coisa, e é sempre ótimo, é sempre divertido, e não tem nada de errado. Acho super válido. E aí, Eric, por que uma criança tem uma filha de 6 anos e tem um filho de 6 meses? Por que eles devem jogar o Warhammer? Eu acho que não é nem questão de jogar o Warhammer, né? Jogar todos esses offlines aí é comprovadamente muito bom para o desenvolvimento da criança, a parte cognitiva, a diminuição de ansiedade na pessoa, lógica. Eu acho que isso aí tinha que estar até nas escolas, né? Tanto é que o Warhammer lá na Grã-Bretanha, ela está dentro das escolas, se não o Warhammer, pelo menos o jogo de tabuleiro, né? Muitas escolas até têm um jogo de xadrez, né? Mas é nosso primeiro, talvez, jogo de tabuleiro aí do mundo. Então, eu acho que não tem por que não jogar, né? Então, convide a criança, logicamente não expõe a criança na parte mais grindark, como a gente falou, né? Mas dá para você filtrar bem, dá para você jogar o joguinho de dados ativamente ou narrativamente com a pessoa sem problema nenhum. Eu acho que, como eu disse, a comunidade, depois que ela plantar essa sementinha na criança, é bem acolhedora. Então, eu acho que só tem benefícios aí, não só o jogo offline, né? RPG também indico muito para imaginação e tudo mais. E o Warhammer, nesse caso, eu acho que é interessante começar por aí, porque, como eu disse, ele se enquadra tudo, né? Dentro do universo Warhammer. Se você quiser imaginar um mundo de dinossauros, você tem, né? Então, o Warhammer acho que é um universo bem completo. Então, é muito legal você ter tudo que você imagina dentro de um universo só, e não ficar pegando elementos de vários universos aí. Então, você vai ter um universo completo aí para degustar aí durante um bom tempo. Essas peças que eu venho para o Brasil inteiro é coisa só para você jogar. Eu trabalho aqui na cidade, eu faço um trabalho de comissão como pintura. Então, às vezes, as pessoas têm umas miniaturas de jogo de tabuleiro e outras coisas assim que, eu queria que tivesse pintado. Aí eu vou lá e pinto alguma coisa ou outra, mas não é meu trabalho, não. É mais um hobby mesmo que eu faço. Dia a dia eu sou advogado tempo integral. E aí, à noite e tal, eu gosto de fazer essa arte, eu gosto de trabalhar com essa coisa mais manual. E aí a gente junta tanto a parte de jogo quanto a parte de hobby, né? Então, o bom do Warhammer é isso. E você joga com seus amigos, você tem aquela introdução social ali, movimentação. E aí eu sempre gostei dessa parte, e aí eu comecei a postar essas miniaturas e que eu pinto sempre, e o pessoal começou a gostar e curtir. Eu falei, olha, maravilha, sempre ótimo. Então quer dizer que a figura vem numa cor padrão, cor de chumbo, por exemplo. Aí tu coloca Ela, um... elas são miniaturas de plástico, as originais são miniaturas de plástico, elas vêm desmontadas, então você ainda tem que montar elas, colar elas, tirar direitinho, e aí você, se você quiser, aí você pode pintar elas também, entendeu? Hoje em dia tem muita miniatura de plástico e miniatura de resina. Antigamente a gente tinha muita miniatura de metal. Então, antigamente as miniaturas eram todas de metal, assim, uma miniatura pesava 200, 300 gramas. Se você bota 5, 6, assim, você ia levar o exército com um monte, pesava 2, 3 quilos de miniatura. Hoje em dia não tem mais isso, o plástico melhorou, a qualidade das miniaturas melhoraram muito quando elas foram para o plástico também, em termos de detalhe,
termos de dinamismo, as poses são mais dinâmicas. Antigamente era todo mundo com as mãos para cima, assim, porque era o jeito que você fazia no casting do metal e tudo mais. Então é bem mais diferente, bem mais dinâmico e até mais barato também comprar as miniaturas de plástico ou as de Mas resina. a de metal ainda existe para colecionadores, mas saudosistas. Inclusive tem empresas nacionais que fazem miniatura de metal para RPG. Então, Dungeons and Dragons, Pathfinder, se você quiser jogar com miniaturas, existem umas 3, 4 empresas nacionais que faz. Eu tenho algumas miniaturas deles nacionais, que eu pintei já e tudo, e são muito boas, a qualidade é boa, as miniaturas são bem esculpidas, elas são bem diferentes das miniaturas que são esculpidas hoje em dia em resina e em plástico. Que aí o pessoal esculpe no computador e aí imprime ou faz um molde, né? Quando você faz ela de metal, a maioria é esculpida à mão, usando o que o pessoal fala de green stuff ou durepox. Durepox não muito, mas tem gente aqui no Brasil que usa durepox, esculpe à mão ali, faz o molde, e aí do molde faz o master, do master faz quantas quiser, né? Então é uma técnica bem legal, é bem diferente, usa estanho e outros metais assim para ela não enferrujar. E sentir ela na mão, assim, o peso numa miniatura de metal é ótimo. Você coloca ela na mesa ali, você sabe que nada vai derrubar ela dali. Então é bem legal. E não custa caro, custa em média aí de 12 a 20 reais uma miniatura de metal. Nacional. Pensei que era mais caro. Isso aí. Você é de Rondônia mesmo ou... Nascido aqui em Rondônia. É. Meus pais vieram de fora, como quase todo rondoniense, mas eu já sou da primeira geração daqui de Rondônia que nasceu e cresceu aqui. Muitos foram embora, mas eu continuo aqui, já trabalhando já há muito tempo, então eu gosto da região. Só está muito quente esses dias, né? A gente está na média aí de 36, 37 graus todo dia, o dia inteiro. Isso no inverno? Isso no inverno. Não, porque aqui é o contrário do resto do país. Enquanto vocês estão no inverno, a gente está no verão amazônico, que é um período que não chove. A gente vai ficar aqui uns 4, 5 meses sem chover nada. Nada. E aí depois vem o inverno amazônico, que aí é chuva todo dia. Então aí nesse período a temperatura diminui um pouquinho, já melhora. Mas vai ficar ainda mais uns 60, 90 dias sem chuva. Nenhuma. Impressionante. É bem equatorial, né? É. A gente fala que a gente tem 2 estações aqui, né? Porque ou é lama ou é poeira. Porque ou é muito quente ou é muita chuva. Ô, Eric, me diz uma coisa, Eric. E aí? Fala um pouquinho sobre você, Eric. Ó, descobriu aqui já que o Leonardo é advogado, que gosta de pintar as action figures lá da... E você? Fala um pouco sobre você. A parte profissional, você fala? A gente... na verdade, eu sou formado em TI, né? Só que faz muito tempo que eu não pratico a profissão. Eu fui abrindo empresas, né? Até um tempo atrás eu tinha até empresa de TI ainda. Mas hoje em dia tenho várias empresas, uma delas que a principal é a empresa de confecção, mas tenho a importação de Warhammer, ou seja, tem várias empresas ligadas aí ao meu nome, assim, né? Agora, profissionalmente sou de TI, mas faz muito tempo que eu não pratico. E de hobbies, assim, eu vim do RPG, né? Do RPG de mesa mesmo, né? Eu sempre gostei de RPG, desde o AD&D, né? E aí fui evoluindo e eu sempre gostei de jogar o D&D com miniaturas. Aí chegou um dia que eu falei assim, poxa, qual que será que é a empresa mais top para miniatura, né? Aí eu fui conhecendo a GW e as linhas de produto delas desde a 5ª edição do Warhammer 40K, né? E aí, quando eu aprendi também. 5ª edição. Eu entrei mais ou menos na metade do fim, assim, para a 5ª edição. É uma edição que eu nunca gostei, na verdade, mas eu comecei por ela.